Eu sou a Rafaela Rodrigues, missionária da comunidade Canção Nova, e hoje nós vamos partilhar sobre o tema Somos vocacionados à santidade. Nós estamos aqui nesse santuário, o Santuário Pai das Misericórdias, e todos nós, quando buscamos a Deus, nós queremos o quê? Ser de Deus, estar mais próximos dele. E o convite nesta quinta-feira de adoração é de nós reconhecermos este chamado, o chamado à santidade. Eu tenho 26 anos, estou na comunidade desde o ano de 2018, e ao longo da minha caminhada na igreja, ao longo deste caminho de aproximação com Deus, Deus me chamou a estar mais perto dele por meio do Carisma Canção Nova. E aqui estou para corresponder à minha vocação. E cada um de nós temos uma vocação específica, cada um de nós temos um chamado. E nós precisamos reconhecer este chamado que nos conduz, este chamado que nos motiva a alcançar a santidade. E eu já convido você a pegar comigo, por favor, 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1. Exortação à santidade, ou vocação à vida santa, em algumas traduções. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 13. Do versículo 13 ao versículo 25. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios, e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dada do dia em que Jesus Cristo aparecer. À maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinhais antes, no tempo da vossa ignorância. A exemplo da santidade daquele que vos chamou, sede santos. Sede também vós santos em vossas ações, pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Repete comigo. Sede santo, porque eu sou santo. Se invocais como Pai aquele que sem distinção de pessoas julga cada um segundo as suas obras, vivei com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Porque vós sabeis que não é por bens perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida por tradição de vossos pais, mas pelo precioso sangue de Cristo, o Cordeiro imolado e sem defeito algum, aquele que foi predestinado antes da criação do mundo e que nos últimos tempos foi manifestado por amor de vós. Por ele, tendes fé em Deus, que o ressuscitou dos mortos e glorificou, a fim de que vossa fé e vossa esperança se fixem em Deus. Em obediência à verdade, tendes purificado as vossas almas para praticardes um amor fraterno sincero. Amai-vos, pois, uns aos outros, ardentemente do fundo do coração, pois fostes regenerados não de uma semente corruptível, mas pela palavra de Deus, semente incorruptível, viva e eterna. Porque toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a flor, mas a palavra do Senhor permanece eternamente. Ora, essa palavra é a que vos foi anunciada pelo Evangelho. Palavra do Senhor. Nesse trecho bíblico, nós podemos mergulhar neste mistério da nossa vocação à santidade. Nós somos chamados a ser santos como aquele que é o santo dos santos. Mas quem é esse santo? Este santo por excelência, o santo, o Deus Altíssimo. Só Deus é santo. Quem é a santidade? É o próprio Deus. Mas nós somos imagens e semelhanças de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, se Deus é este santo, é este que busca em tudo viver essa santidade, se nós somos filhos e filhas dele, nós somos chamados a ser como ele, certo? E se nós somos chamados a sermos como ele, nós precisamos almejar esta santidade. Sede santos porque eu sou santo.
Ele primeiramente é o Santo dos Santos. Nós somos a criatura do Criador. E nós só estamos saciados na presença dele, já dizia Santo Agostinho. Se nós só conseguimos enxergar a nossa identidade, a nossa essência, diante do Criador, nós só vamos conseguir assumir a cada vez mais essa filiação e que somos pertenças de Deus, se nós, na nossa humanidade, almejarmos essa santidade. E essa santidade, como diz a palavra, engloba ser sóbrio, engloba este amor, engloba tudo aquilo que foi caracterizando aqui ao longo da palavra. Só um momento. Quando vai dizendo assim: sede sóbrios e colocai vossa esperança na graça que vos será dada no dia. Vai dizendo também sobre os filhos obedientes, sede santos em vossas ações. Se eu sou filho de Deus, se eu sou filha de Deus, a minha natureza por si só, ela só será saciada na presença daquele que é o Santo dos Santos. E se eu vivo em pecado, se eu vivo longe daquele que é o Santo dos Santos, a minha alma fica inquieta. Eu me sinto perdida, eu me sinto desajeitada, eu me sinto fora de mim. Por quê? Porque a minha essência, a minha criação, veio daquele que é o santo. E se ele é santo, eu preciso viver essa santidade. Então, desde a antiga aliança, Deus vai nos chamando à santidade. Se nós fomos criados a essa imagem e semelhança, a santidade é essa vocação universal dos batizados. Se nós somos batizados, nós precisamos viver essa santidade. Porque enquanto não nos decidimos por alcançar essa santidade, se aproximar daquele que é o Santo dos Santos, a nossa alma vai ficar inquieta, o nosso coração vai ficar inquieto. Nós vamos a cada vez mais se preocupar, se entregar às preocupações, perder a fé, perder a esperança. Então é necessário reconhecer hoje que nós somos filhos de Deus, que nós somos vocacionados à santidade, que nós temos este chamado. Em 1 Tessalonicenses 4:3 vai dizendo: esta é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Qual é a vontade de Deus a nosso respeito? A nossa santificação. E essa santificação, ela é vivida dia após dia. Se eu não estou nesse caminho de santificação, se eu não estou buscando a Deus, eu vou sempre estar em conflito, eu vou sempre estar ali batendo a cabeça na parede, perdido, desolado. As situações, as circunstâncias vão roubando a nossa paz. É preciso reconhecer que essa aproximação com Deus exige em nós trabalhar na nossa humanidade as nossas virtudes, essas características que nos assemelham a Deus. São João Paulo II, na Lumen Gentium, vai dizendo: perguntaram ao catecúmeno, queres o batismo? Significa ao mesmo tempo perguntar, queres ser santo? Perguntar a um catecúmeno, queres ser batizado? Significa ao mesmo tempo perguntar, queres ser santo? Então, desde o nosso batismo, o Catecismo da Igreja Católica também vai dizendo sobre isso, nós fomos ali reconhecendo essa santidade, nós fomos batizados e reconhecidos como os filhos de Deus. E se eu quero viver esse batismo, se eu quero ser de Deus, eu quero ser santo. Eu quero um dia estar lá no céu e contemplar a face daquele que é o Santo dos Santos. Só que até chegar lá, eu preciso viver aqui na terra esta purificação. Então existe o Deus Altíssimo, o Santo dos Santos. Um segundo nível ali que são os anjos, os santos, as pessoas que já faleceram e hoje estão no céu. E um terceiro nível somos nós aqui na terra. Nós aqui na terra estamos buscando essa santificação. E o que nós vivemos aqui na terra? Esta purificação. Então, dia após dia, nós somos purificados nas nossas atitudes, nas nossas emoções, nos nossos pensamentos, para alcançar essa santidade. A santidade, no Catecismo da Igreja Católica, vai dizendo que essa graça santificante é um dom de Deus, é uma graça que Deus nos dá. Mas para que essa graça ela possa adentrar no nosso coração, nós precisamos estar abertos. Nós precisamos deixar que no dia a dia a nossa humanidade seja trabalhada.
No dia a dia, este amor que vai dizendo aqui na palavra, um amor fraterno, um amor ardoroso, precisa invadir os nossos corações. Só que o amor, o amar, é uma decisão. E eu preciso ter essa consciência de que o Santo dos Santos, Deus é perfeito. Por que Deus é perfeito? Porque Deus é o próprio amor. Então, Ele é o amor em perfeição. Mas nós somos imperfeitos, nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos pecadores. Mas diante da nossa limitação, diante da nossa fraqueza, diante daquilo que nós trazemos, nós precisamos adentrar e perceber o que em mim hoje está longe deste amor. O que em mim hoje está longe deste amor que me faz sentir em conflito. O que hoje me afasta de Deus, que é o perfeito amor. Este caminho de santidade é um caminho de conversão, é um caminho de purificação, é um caminho de amor. Santa Teresinha dizia, né? Eu posso, com a minha pequenez, almejar a santidade, que é até essa camiseta aqui, né, do Davi, que vai dizendo sobre essa santidade. Apesar da nossa pequenez, nós podemos almejar a santidade. Por que nós podemos almejar a santidade? Porque somos filhos de Deus. Se nós somos imagem e semelhança de Deus, se Ele é o santo, nós precisamos, dentro do mais profundo do nosso coração, tem esse desejo por santidade. Dentro de nós não tem o desejo de cada dia ser melhor? De ser aquele que vai perdoar, que vai amar, que vai buscar ali dar passos na fé. Dentro de nós existe esse desejo, posso dizer, um dado criacional, é um dado de criação. Deus, quando nos criou, Ele já infundiu em nós este amor, porque nós somos criatura dEle. E se nós nessa terra não correspondemos a essa santidade, nós ficamos frustrados, nós ficamos perdidos, nós ficamos desolados. Então, a partir de hoje, reconhecendo que somos vocacionados à santidade, nós precisamos ter essa decisão pela santidade. A santidade é graça? É graça. É dom de Deus? É dom de Deus, segundo o catecismo da igreja. Mas também essa santidade, ela é essa decisão. Essa decisão que nos faz se aproximar a cada vez mais dele. Vou ler aqui para vocês um trecho do catecismo da Igreja Católica, que vai dizendo sobre essa vocação universal da igreja, que é a santidade. No número 2013, vai dizendo assim: todos os fiéis cristãos, de qualquer estado ou ordem, são chamados à plenitude da vida cristã e à perfeição da caridade. Todos são chamados à santidade. Sede, portanto, perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito. Para conseguir esta perfeição, façam os fiéis uso das forças recebidas, a fim de que, cumprindo em tudo a vontade do Pai, se dediquem inteiramente à glória de Deus e ao serviço do próximo. Assim, a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos, como é demonstrado luminosamente na história da igreja pela vida de tantos santos. Nesse trecho aqui, neste parágrafo 2013 do nosso catecismo da Igreja Católica, que nós que somos batizados, que somos cristãos, fazemos parte disso e precisamos viver aquilo que está escrito, porque faz parte da nossa fé, aqui vai esmiuçando essa questão da santidade. Se nós somos fiéis, se nós somos esses cristãos, nós precisamos viver para conseguir esta perfeição, vai dizendo aqui, façam os fiéis uso das forças recebidas. Como assim, façam os fiéis uso das forças recebidas? É preciso usar das nossas forças também. Existe a graça, existe o dom de Deus, que é essa santidade, mas na nossa humanidade nós precisamos se esforçar por esta santidade. Só nos esforçando que essa graça vai nos alcançando. Então, para que eu seja santo, eu preciso me decidir todos os dias por essa santidade. Usar minha força para o bem. Dentro de nós existe a tendência ao bem, a tendência ao mal. Mas dentro dessa tendência, todos os dias nós precisamos ter decisões concretas que testemunham em nós essa santidade, este Deus vivo e vivido. Estar aqui hoje pregando, estar aqui hoje ministrando a palavra de Deus para vocês, é fácil?
Não é fácil, é uma responsabilidade muito grande. Estou na comunidade Canção Nova faz um tempinho, e eu precisei deixar pai, mãe, meu irmão. Terminei a faculdade e entrei, deixei o trabalho, deixei várias coisas. Porque dentro de mim existia este chamado à santidade que Deus revelava no meu coração, que era por meio da Canção Nova. Então a Canção Nova hoje é um meio de santificação que Deus tem para mim. E esse meio de santificação compete as regras, compete os princípios de vida, compete tudo aquilo que eu preciso viver como alguém que tem a vida consagrada dentro de uma comunidade. Então, aqueles mimos, aquelas coisas que eu tinha lá fora, os meus comodismos, aqui dentro eu preciso renunciar. Por exemplo, estar aqui hoje é sair de mim totalmente. Mas pregando aqui para vocês a palavra de Deus, antes, enquanto eu me preparava para vir para cá, o Senhor colocava assim no meu coração. Assim como você pregava na capelinha, no seu grupo de oração, lá na roça, lá em Caçapava, que eu sou natural de Caçapava, gente. Lá no finzinho, assim como você pregava para aquele povo lá no pé da serra, hoje eu te chamo a pregar no meu santuário também. Mas isso faz com aquela pregação que eu dava lá e a pregação que hoje eu dou aqui diferente? Não, porque são almas. É um povo que Deus nos confia. Assim como também na faculdade, no grupo de oração que tinha na faculdade do MUR, Universidades Renovadas, eu pregava lá, pregava para às vezes pessoas formadas, não era fácil, era exigente. Mas por que eu estou trazendo isso para vocês? Porque em tudo na nossa vida, Deus nos chama a viver a santidade. E essa decisão. Então, pregar aqui hoje, eu fiquei assim, meu Deus, quem sou eu para pregar na TV Canção Nova, aquela coisa toda, com o povo de Deus, que responsabilidade. Deus falou assim no meu coração, não, a minha palavra é a mesma em todo lugar, seja atrás das câmeras ou seja na frente das câmeras, é a mesma. E eu preciso ter a ousadia de levar essa mesma palavra, independente que seja pelos meios de comunicação ou fora dele. Seja na minha casa comunitária, onde eu moro hoje, na minha família, no meu trabalho. Essa vocação à santidade, essa pregação que acontece aqui hoje, precisa acontecer na minha vida, nas minhas atitudes. Quem hoje é do Ministério de Música e canta alguma música, precisa testemunhar na vida antes de cantar. Quem prega precisa viver primeiro antes de pregar. E nós que somos cristãos, que vamos à missa, que estamos aí buscando a palavra de Deus, precisamos testemunhar na nossa casa, no seio da nossa família, naqueles que estão à nossa volta, este chamado à santidade. Este chamado à santidade que diz aqui, assim a santidade do povo de Deus se expandirá em abundantes frutos. Vocês são frutos de uma santidade, de alguém que estava buscando viver a santidade, vocês foram alcançados, primeiramente pela santidade de Deus, que nos atrai, mas também pelo testemunho de pessoas que estão buscando viver essa santidade. Eu estou aqui hoje pelo fruto do sim, do Padre Jonas Abib, nosso pai fundador aqui da Canção Nova, porque ele disse sim a Deus, ele disse sim ao chamado de Deus lá atrás, e hoje eu digo meu sim. E daqui para frente outras vocações virão, estamos aí no mês vocacional. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque todos nós somos motivados, todos nós, como diz aqui, precisamos expandir em abundantes frutos, como é demonstrado luminosamente na história da igreja pela vida de tantos santos. Se eu fosse aqui enumerar vários santos, teria testemunho de vários deles. Mas particularmente hoje, né? Na quinta-feira, dia 19, dia que a Canção Nova também celebra, dedicado a São José. E aqui várias pessoas aí com as camisetas de São José, aí uma caravana, né, de São José. E hoje, quinta-feira de adoração, dia 19, também São José que foi este homem obediente. São José que foi este homem que buscou viver a santidade naquilo que era o ofício dele de cada dia. E nós precisamos, no entanto, buscar também viver isso, essa santidade. São José foi vivendo ali aquela santidade no empenho diário, no ofício de cada dia. E eu fico imaginando assim, Jesus vivendo essa santidade na simplicidade das pequenas coisas.
Eu fico imaginando ali São José construindo, fazendo um banco, uma mesinha, e Jesus ali do lado, aprendendo com ele. Por que eu estou dizendo isso? Porque nós precisamos aprender com os testemunhos de santidade que estão ao nosso redor. Com aqueles que vivem a total entrega, com aqueles que doam a sua vida, com aqueles que buscam viver com integridade o seu amor. Se a gente fosse imaginar uma mãe ali com o filho, independente da situação que ela vive, ela dá tudo pelo filho. Ela faz de tudo pelo filho. E se nós pegássemos aí os últimos acontecimentos lá na região do Afeganistão e tudo mais, tudo aquilo que está acontecendo hoje, eu vi um vídeo que me chamou muita atenção das mães que entregavam os filhos para os soldados num caminhão, porque elas ali não sabiam o que seriam da vida delas. Mas elas queriam defender aquelas vidas que elas geraram e não mediram esforço para isso, ao ponto de entregar um filho para alguém desconhecido. Ao ponto de viver essa decisão de amor que sacrifica. Este amor que se doa, esse amor que entrega. Quantas pessoas neste tempo aí de pandemia perderam familiares, perderam entes queridos, amigos próximos? Mas é difícil, depois de perder alguém, se decidir por continuar. É difícil, quando as situações estão difíceis, olhar, mas onde estava Deus nessa situação? Como que Deus permitiu isso? Como que isso aconteceu? Mas, se eu trago dentro de mim esta decisão pela santidade, este olhar para a eternidade, o meu coração se volta de novo para aquele que é o Santo dos Santos e tem a força e tem a graça para me devolver toda a paz e calar meu coração. Este Santo dos Santos é aquele que, à medida com que eu me aproximo, este amor me resgata e me envolve a tal ponto de que eu não consigo mais largar. Muitos de nós que estamos na igreja, às vezes vive um pouco afastado, fica café mais ou menos, mas o nosso coração ele fica ferido, o nosso coração fica ali ansioso para voltar e se encontrar de novo neste abraço como este mosaico do filho pródigo com o pai. O nosso coração em todo o tempo busca essa santidade, busca o abraço daquele que é o Santo dos Santos. E à medida que eu me decido por ser santa, por ser santo, eu me aproximo mais de Deus. E afasto de mim tudo aquilo que me tira dele. Então, no Catecismo vai dizendo também, no 2015, parágrafo 2015, o caminho da perfeição passa pela cruz. Não existe santidade sem renúncia e sem combate espiritual. O progresso espiritual envolve a ascese e mortificação que levam gradualmente a viver na paz e na alegria das bem-aventuranças. Aquele que vai subindo jamais cessa de progredir, de começo em começo, por começos que não têm fim. Que se eleva jamais cessa de desejar aquilo que já conhece. Se eu já conheço a Deus, se eu já tive essa experiência com Deus, o meu coração fica insaciado. O meu coração fica desejoso de buscá-lo. Aqui eu não digo só de emoções, de sentimentos, não. Aqui eu digo quanto essência. Porque quando nós estamos vivendo uma situação de pecado, ou quando nós estamos afastados de Deus, ou quando nós estamos em dúvida na nossa fé, em conflitos, o nosso coração fica inquieto. Mas se a gente escolhe vir e viver essa presença, seja na adoração ao Santíssimo Sacramento, seja na Santa Missa, seja no sacramento da confissão, se nós buscamos os meios que o Senhor nos dá para nos aproximarmos dele, a nossa alma revigora, a nossa alma é restaurada. Quantos de vocês aqui já viveram a experiência de depois de uma confissão, depois de uma comunhão, depois de uma adoração, depois de um terço bem rezado, que a sua alma ficou em paz, a sua alma foi voltando ali à dignidade de ser filho e filha de Deus. Então, este processo de conversão, este processo de santificação, eu preciso reconhecer que eu não sou nada longe dele. E se eu não sou nada longe dele, eu preciso almejar essa santidade. A santidade que passa pela minha humanidade, pela minha disciplina, pela minha conquista das virtudes, pelo meu autodomínio.
Às vezes ali numa fila de um banco, ou de uma situação, ou quando tem a missa aí do clube, às vezes alguns não conseguem entrar, quando era antes, né? Ou independente da situação que às vezes range no nosso coração e a gente fica, nossa, mas como pode isso comigo? Ou murmura, ou fica em conflito e tudo mais. Pegue essa situação e faça como diz aqui no parágrafo. Ofereça como mortificação, ofereça como penitência, como sacrifício a Deus. Aqueles momentos difíceis que nós temos é a nossa cruz e nós precisamos abraçá-la. São Francisco de Assis dizia, né? Quando se abraça a cruz, ela fica mais leve. Porque eu reconheço a minha essência. Se a minha essência é Deus, que é o Santo dos Santos, o que o próprio Deus fez? Entregou seu Filho unigênito em sacrifício de amor por nós. Como diz a palavra lá de 1 Pedro, o Cordeiro imolado, que a gente leu aqui, vai dizendo deste amor. Este amor me dignifica e eu preciso reconhecer que este amor se doou a tal ponto por mim de dar a vida. No documento Gaudete et Exsultate do Papa Francisco, vai dizendo, todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. Aqui eu já deixo uma dica para vocês lerem também depois a palavra que foi meditada aqui no começo, 1 Pedro 1, do versículo 13 a 25, mas também este documento da igreja, Gaudete et Exsultate, Alegrai-vos e exultai-vos, do Papa Francisco, que é acessível na internet também. E ele vai dizendo no número 14, todos somos chamados a ser santos, vivendo com amor e oferecendo o próprio testemunho nas ocupações de cada dia, onde cada um se encontra. És uma consagrada ou um consagrado? Ser santo vivendo com alegria a tua doação. Isso aqui é para mim. Eu preciso viver com alegria a minha doação, a minha entrega de vida. Ser santo vivendo a alegria da tua doação. És casado? Estás casados? Ser santo amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. Rafaela, mas como que eu vou ser santo? Como que eu vou ser santo? Na simplicidade. São José, esse homem simples, hoje, quinta-feira de adoração, dia 19, dedicado a São José. São José foi esse que viveu com simplicidade este amor de doação. Este amor que não mediu esforços, seja para fugir para o Egito com Maria, para defender ali o tesouro que eles transportavam, que era o próprio Jesus. E o Papa vai dizendo, estás casado? Sê santo, amando e cuidando do teu marido ou da tua esposa, como Cristo fez com a igreja. És um trabalhador? Sê santo, cumprindo com honestidade e competência o teu trabalho ao serviço dos irmãos. És progenitor, avó ou avô? Sê santo, ensinando com paciência as crianças a seguirem Jesus. Estás investindo em alguma autoridade? Sê santo, lutando pelo bem comum e renunciando aos teus interesses pessoais. E aí eu fecho com uma frase também de São José Maria Escrivá, que diz assim, queres de verdade ser santo? Cumpre o porquê no dever de cada momento. Faz o que deves e estás no que fazes. Faz o que deves e estás no que fazes. Essa frase de São José Maria Escrivá, linkada aí com o documento do Papa Francisco, aqui eu acabei de ler o parágrafo 14, vai dizendo dessa santidade que está no ofício bem realizado de cada dia. Essa santidade que é a vocação universal da igreja, no documento Lumen Gentium vai dizendo, no capítulo 5, que a vocação universal da igreja é a santidade. E se eu sou chamada a essa santidade, como que eu vou viver isso? Faz o que deves e estás no que fazes. Se eu hoje sou missionária, eu devo viver e fazer bem o que cabe ao meu ofício missionário. Se hoje, alguns de vocês aqui que são casados, devem viver bem o seu casamento, amando, cuidando, se sacrificando.
Se você é solteiro, se você vive essa espera, vive a castidade, deve viver bem essa castidade. Deve viver bem esse ser solteiro que compete reconhecer o seu valor, a sua dignidade. Porque a nossa felicidade não pode estar em algo que nós alcançamos, mas a nossa felicidade precisa estar num dia após o outro bem vivido com amor. Santa Teresinha dizia muito isso, Teresinha dizia muito disso, de que ela encontrou a vocação dela e que a vocação é o amor. Se nós somos chamados a viver essa santidade, se o Santo dos Santos é este perfeito amor, nós somos chamados também, como disse lá na palavra no início, viver este amor fraterno ardorosamente. Ardorosamente na sua casa, ardorosamente na sua família, ardorosamente no seu trabalho, ardorosamente no grupo de oração, na missa, ardorosamente em tudo aquilo que te cabe. Hoje eu estou aqui pregando a palavra para vocês, mas eu também desempenho outras atividades na comunidade, seja ali vendendo uma água, seja ali vendendo as camisetas, seja ali vendendo um lanche, seja atendendo como psicóloga, seja o que for. Eu preciso viver bem a santidade que compete no meu dia a dia. Dentro desse processo, até mesmo psicológico também, dando um parênteses aqui, a realização do ser humano está na doação. Quanto mais eu me dou, Viktor Frankl dizia isso, se eu tenho um fim para fora de mim mesmo, o meu corpo como um todo, a minha mente como um todo, ela se realiza. Viktor Frankl foi aquele que viveu no campo de concentração, aí eu indico o livro também, Em Busca de Sentido. Ele foi uma pessoa que buscou ali viver com integridade o seu sacrifício de cada dia. E porque ele sabia o que o esperava, ele foi além daquela circunstância. Qual é hoje o aprisionamento, a dificuldade, aquilo de pior que você vive hoje e que dói no seu coração? A morte de alguém, a superação de um luto, a superação de uma doença, de uma depressão, de uma ansiedade, uma síndrome do pânico, a superação de algo que você está vivendo na sua família e requer o perdão, a correspondência à sua vocação, aquilo que Deus te chama a realizar hoje. Qual é hoje a dificuldade, o conflito, ou até mesmo o vazio que você traz aí dentro hoje? E o Senhor hoje quer saciar este vazio, te fazer se reaproximar dEle, combatendo esse bom combate dia após dia, porque até chegarmos no céu é um caminho longo de purificação. É um caminho longo aí de santificação. Mas se eu quero contemplar este Santo dos Santos, eu preciso ter o meu olhar para a santidade. O que os santos viveram? Carlo Acutis, Chiara, Santa Teresinha. O que os santos viveram? Eles olharam para a eternidade. Eles não deixaram o olhar deles no raso. Eles almejaram algo além. E isso fazia com que eles entendessem a vocação deles. Eu estou, aqui agora eu abro um parênteses também para um testemunho. Eu estou aqui hoje, partilhei a palavra com vocês. Hoje é dia de São José, dia 19, quinta-feira de adoração. Minha família deve estar acompanhando lá em casa, lá em Caçapava, lá no interior. E dia 19 é um dia bem difícil para mim, particularmente. Eu tive que viver toda uma reconciliação com São José também. Porque no dia 19 de março de 2015, eu perdi minha avó. E minha avó foi aquela que me ensinou os princípios da fé. Foi aquela que, quando eu era criança, eu via ela passando as bolinhas. E eu falava assim, vó, o que é isso? Você passa muita bolinha o dia inteiro, mas não sai obra nenhuma disso. Eu achava que, quando era criança, eu achava que dali ia sair um tapete, que ela ia tecer alguma coisa, que ia sair uma obra de arte, ia sair um colar para mim, sei lá. Mas quando eu era criança, eu ficava olhando ela passando aquelas bolinhas, e ela tinha aquele rosário enorme assim, o rosário completo mesmo. Eu ficava, meu Deus do céu, o que essa mulher passa tanta bolinha o dia inteiro? E era sempre assim, ela almoçava, depois ficava quase 2 horas no quarto rezando o rosário, depois saía. Eu falei assim, meu Deus, foi para outra morada e voltou, né? O que acontece lá dentro daquele quarto?
E quando eu era criança, minha avó foi me ensinando esses valores. Não, aqui todos os dias eu me aproximo de Maria. Rezando o texto, eu me aproximo de Maria e ela me revela Jesus. Aí eu falei, meu Deus, como que uma bolinha vai fazer isso, né? Eu ficava pensando na minha cabeça de criança, né? E aí a minha avó foi me explicando que ali contemplava a vida de Cristo. Então, quando contemplava o primeiro mistério, o batismo de Jesus, e cada vez que eu rezava cada bolinha era para eu imaginar ali o batismo de Jesus acontecendo, meditar a vida de Jesus e tudo mais. Então, minha avó foi me ensinando o valor do rosário. A minha avó foi me ensinando o valor da quinta-feira de adoração, porque minha avó era adoradora. Toda quinta-feira ela estava lá na missa. A minha avó era aquela que me ensinou o valor da Santa Missa, da Eucaristia, da confissão. A minha avó é aquela que me ensinou o valor do perdão. O valor que mesmo com as traições, com aquilo que ela viveu, ela perdoou, ela lutou pela família. Minha avó é aquela que mesmo tendo um filho que demandava mais cuidado, ela estava ali inteira. A minha avó foi este exemplo de santidade que foi me evangelizando dia após dia. E eu devo muito à minha avó estar aqui hoje e estar na igreja. Minha avó era aquela que, às vezes, quando eu fiquei um tempo afastada da igreja e não ia na missa, minha avó era aquela que ia na missa por mim, que rezava por mim. Mas no ano de 2014, quando eu estava no 2º ano de caminho vocacional para a comunidade de Canção Nova, aqui também mês das vocações, fica aí o chamado para você que se sente chamado à comunidade de Canção Nova, não tenha medo de entrar em contato, de fazer esse caminho de discernimento. No 2º ano do caminho vocacional, eu estava ali a todo vapor, não, vou para Canção Nova, estou vendo que é isso mesmo, minha avó toda felizinha, né? Já pensando na minha mala, nas coisas e tal, só que ainda estava fazendo acompanhamento para ver se era isso, né? Aí a minha avó pegou e falou assim, Rafa, vamos lá comigo pregar no grupo de oração, que tinha o grupo na capelinha de oração, lá em Caçapava. E aí a minha avó, eu ia lá com a minha avó pregava a palavra, e minha avó que me ensinou a pregar a palavra, gente. A minha avó era coordenadora lá do grupo. E eu fui vivendo esse processo de discernimento vocacional à Canção Nova e, ao mesmo tempo, o meu ministério, junto com a minha avó, lá nas redondezas, né? E minha avó era muito devota de São José, e ela era muito simples, e ela evangelizava, rezava pelas pessoas, ia na casa das pessoas, e não sei o quê. E no ano de 2014, no final de 2014, minha avó foi adoecendo, ela ficou com uma dor de cabeça, depois ela não conseguia levantar mais, só tossia e tudo mais. E aí ela foi tratada como pneumonia, e os médicos começaram a achar que ela estava com depressão também. Então ela foi tratada como pneumonia e depressão por quase 6 meses. Só que a minha avó não melhorava. E aí tinha quinta-feiras de adoração, que eu estava no discernimento vocacional para entrar para a Canção Nova, e eu pensava assim, meu Deus, eu vou para a Canção Nova, mas minha avó está aqui precisando de mim, como que vai ser? Por mais que eu não fosse entrar naquele ano, mas eu ficava pensando, quem que vai cuidar da minha avó? Como que eu vou deixar tudo? Minha avó sempre cuidou de mim, quem que vai cuidar dela? E quando a minha avó foi ficando bem debilitada, assim, minha avó tinha 61 anos, era super jovem, e eu não entendia o que estava acontecendo. E minha avó falava assim, eu não tenho forças para ir na missa, eu não tenho forças para comungar. Você pode ir lá comungar e adorar Jesus por mim? Quando eu fui crescendo, eu fui vivendo aquilo que minha avó já não conseguia mais viver. E minha avó só foi adoecendo, adoecendo, adoecendo. Quando chegou em fevereiro de 2015, descobriram que minha avó estava com 11 nódulos enraizados no pulmão. Fizeram a tomografia. E quando foi no dia 19 de março, no dia de São José, minha avó faleceu. E no dia 20 saiu a biópsia, que era câncer no pulmão, e ela já estava com metástase. E por que eu quis trazer esse testemunho para vocês? Porque minha avó buscou viver a santidade dia após dia. Pode ser que ela nunca vá ser reconhecida como santa em lugar nenhum, mas ela foi aquela que testemunhou a santidade na minha vida e me fez querer hoje entregar a minha vida para Deus e viver minha vocação. Por que eu quis trazer esse testemunho? Porque independente da situação que nós vivemos, nós precisamos combater bem o bom combate. Nós precisamos amar, testemunhar essa fé que nos leva além. Eu lembro até hoje que a última coisa que eu fiz para minha avó, porque como ela foi ficando bem debilitada, já no último mês que a gente descobriu esses nódulos e ela ficou internada e voltava para casa,
E eu trocando a fralda dela, às vezes dando banho nela. E às vezes ela falava assim para mim: nossa, que humilhação, você está trocando minha fralda agora, ou algo assim. E às vezes ela nem lembrava o que estava acontecendo, porque a cabeça, o câncer já tinha pegado todo o cérebro dela, só que a gente não tinha essa consciência. Mas ali a minha avó me testemunhou o quê? Com um sorriso no rosto, com um olhar para a eternidade, que vale a pena doar a vida e amar. E hoje eu sou um fruto dessa santidade vivida pela minha avó. Essa santidade que compete essa conversão, essa purificação dia após dia. Então, eu convido você a pensar na maior dificuldade que você tem hoje e se decidir pelo amor. Se decidir por essa santidade. Que você possa fechar os seus olhos neste momento. E eu quero rezar por você neste instantinho. E depois vou pedir ao Ministério de Música uma música para que vocês possam também entrar neste clima de oração. Eu peço que nesta hora você vá trazendo à memória todas as situações difíceis. As pessoas que já passaram pela sua vida e já se foram. Aquela pessoa que você precisa perdoar. Aquela pessoa que você precisa amar. Aquela pessoa que te feriu. Ou a sua caminhada de fé que está difícil. As frustrações, decepções que você já viveu na igreja, na sua casa, com a sua família. Seja qual for a situação, que você se decida agora pela santidade, por este caminho de sofrimento, de cruz, mas um caminho que sabe que não termina aqui. Este caminho que anseia pela santidade, este caminho que te faz estar aqui hoje e olhar para o céu, entender que aqui não é o seu lugar. Na palavra ia dizendo, este caminho de peregrinação. Nós somos peregrinos nesta terra. Nós precisamos ter o olhar para o céu. Que você possa nesta hora se decidir por combater este bom combate. Minha avó combateu o bom combate até o último segundo. E hoje eu peço São José, pela sua intercessão, pela sua simplicidade de um sim vivido ardorosamente, com amor fraterno, com amor de doação. Eu te peço, São José, toque cada um de nós aqui hoje. Cada um daqueles que está vivendo uma situação de desesperança. Cada um daqueles que já não se decidiam mais pela vida. Toca, São José, nessa pessoa que está pronta agora para fazer o suicídio. Intervém, São José, na vida dessas pessoas que nos acompanham em casa. Nessas pessoas que se encontram em um quarto fechado, nessas pessoas que estão agoniadas por tantas situações vividas em suas famílias. São José, seja como Pai protetor, segura na mão de cada um de nós. Nos ajude a levantar e se decidir por este bom combate até o céu, até a eternidade. Que é impossível esquecer que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, Convido você a se levantar e cantar isso, como aquele que assume essa vocação à santidade, como aquele que assume essa carreira de santidade, de amor, de guardar a fé. Aqui eu não for, sinceramente, um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo. Morrer pra mim é ganho. Morrer pra mim é ganho. Cristão não se para de lutar. Triunfo
sós, que não estou só nessa batalha entre o bem e o mal. Vamos glorificar o Senhor. A cada nova experiência eu te glorifico mais. Te ter é a maior diferença em mim. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquistarei. Se minha carreira eu não completar, de que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não vou, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Viver pra mim é Cristo, morrer pra mim é ganho. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Triunfarei sobre o mal, conquistarei troféus. Não há outra questão quando se é cristão, não se para de lutar. Vamos juntos assim, ó. Se os bons combates eu não combater, minha coroa não conquista. Se minha carreira de que vale a minha fé tanto guardar? De que vale a minha fé tanto guardar? Se perseguido aqui eu não for, sinceramente um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver.